A lentidão da justiça faz com que muitos crimes praticados por homens contra companheiras fiquem sem punição. São processos que se arrastam por anos e o crime pode até prescrever. O que deve ser feito para evitar impunidade nos casos de crimes passionais? É o que você acompanha agora comigo. A jornalista e advogada Laila Pacheco tinha 14 anos quando a mãe dela foi encontrada morta no jardim desse edifício de luxo, em Londrina, no Paraná. Foi um dia horrível, né? Mas um dia de um choque. A professora Estela Pacheco, de 35 anos, estava no apartamento do fazendeiro Mauro Janene Costa, de 34. Eles tinham um relacionamento amoroso. Estela teria sido jogada do 12º andar pelo namorado em outubro do ano 2000. Janene disse à polícia que Estela se matou. Versão contestada pela perícia. Segundo os laudos, Estela já estava morta quando caiu. Em seguida, Mauro contou uma história diferente. Depois disso veio a versão da queda, que eles estavam curtindo à noite no apartamento, uma posição bem absurda de ter pegado no colo e de repente ter escorregado dos braços dele e caído do 12º andar. O fazendeiro pertence a uma das famílias mais ricas do Paraná. Ele chegou a ser detido, mas ficou poucas horas na delegacia. Laila sempre acompanhou o processo e viu muitas manobras acontecerem para evitar o julgamento. Ele só foi marcado 11 anos depois e ainda foi adiado por 7 vezes. Eu não posso provar nada e nem acusar ninguém, mas o porquê disso é que houve muita negligência e corrupção, inclusive, na condução de tudo isso. Não é normal um processo, um inquérito demorar tanto tempo. Eu acho que esse processo é um caso típico da justiça que só funciona, no caso, para penalizar quem não tem dinheiro e para absolver quem tem dinheiro. Apesar da decepção, ela nunca desistiu e fez de tudo para que o crime não caísse no esquecimento. Organizou protestos, criou um site. Em março deste ano, o fazendeiro Mauro Janene Costa foi finalmente julgado. Depois de 18 anos, ele foi condenado a 11 anos pela morte de Estela Pacheco. Mas ele recorreu e aguarda a decisão em liberdade. No dia do julgamento, Mauro negou a acusação. Alegou que a morte foi provocada por uma queda acidental. Eu abracei ela por trás e peguei nas canelas dela. E do jeito que eu peguei ela, desse jeito, eu erguia do chão. Continuamos ali e avançamos, de forma que as pernas dela realmente ficaram para fora da cerca. E ela, assim, de um segundo para o outro, como se tivesse vazado por entre meus braços. A defesa do fazendeiro não quis dar entrevista. Agora a família de Estela teme pela nova batalha judicial. Esperamos e acreditamos que a resposta seja a convalidação do julgamento pelo Tribunal do Júri, mas podem surgir outras situações. No Brasil, existem 80 milhões de processos à espera de julgamento. Essa espera dura em média 8 anos e 6 meses, segundo o Ministério da Justiça. É uma grande anomalia um crime levar 18 anos para ser julgado. É um absurdo, é uma falta de responsabilidade que a gente pode atribuir a todo um país, que é um país desorganizado, que é um país confuso, mas que, acima de tudo, é um país machista. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a taxa de homicídios contra mulheres no Brasil é a 5ª maior do mundo. São 5 mortes para cada 100 mil vítimas. Outro caso de violência contra a mulher que se arrasta por anos tramita em São Paulo. O empresário Sérgio Narras é acusado de matar Fernanda Orfali em setembro de 2002. Sérgio Narras nunca foi julgado. Diz que é inocente e que a mulher tirou a própria vida porque estava deprimida. Fernanda foi encontrada no closet do quarto do casal com um tiro no peito. A vítima soube 3 meses antes de morrer que o marido era viciado em drogas e o casamento entrou em crise. Eu não quero, eu vou embora, mamãe, eu não quero ficar com ele, eu não quero ficar com ele, não sei o quê.
Eu falei, Fernanda, tenha paciência, salva uma vida. Olha que idiota que eu fui. Segundo a mãe, Fernanda descobriu ainda que o marido se relacionava com travestis. Ela tinha pego um número do celular dele. Ela foi nesse endereço. Quando ela chegou lá, era a casa dos travestis. Fernanda voltou para casa e confrontou o Sérgio. Durante a briga, ela trancou a porta do quarto, que foi arrombada. A perícia diz que 2 tiros foram disparados, um no peito de Fernanda, outro na janela. O júri de Sérgio Narras já foi marcado por 2 vezes. A defesa conseguiu adiar o julgamento. A última vez foi em março deste ano. Esse julgamento vai acontecer. Vai acontecer, porque ele não tem mais recurso. Em nota, a advogada do empresário disse que Sérgio é o maior interessado em ter sua inocência reconhecida pelo corpo de jurados e sempre atendeu a todos os chamados da justiça. Às vezes, a espera por um julgamento demora tanto que muitos acusados se livram da condenação porque o crime prescreve depois de 20 anos. Ou até mesmo morrem. Foi o que aconteceu com o advogado Sérgio Gadelha, de 78 anos. Ele teve um infarto 4 anos após o assassinato da mulher Hiromi Sato. O crime aconteceu no apartamento dele, num bairro nobre de São Paulo. Diferente dos casos citados nesta reportagem, o advogado confessou ter estrangulado a companheira. Sérgio chegou a ser preso, mas aguardava o julgamento em liberdade. Outro réu confesso é o jornalista Pimenta Neves. Ele matou a ex-namorada Sandra Gomide com 2 tiros. Foi em agosto de 2000. Mesmo assumindo o assassinato, o julgamento só aconteceu 6 anos depois. Pimenta Neves foi condenado a 19 anos de prisão. Ele recorreu em liberdade. Foi para a cadeia 11 anos após o crime. Ficou preso por 5 anos e agora cumpre o restante da pena em casa. Para este jurista, a lei brasileira favorece os assassinos e não as vítimas. Eu não falo que é uma impunidade total, porque talvez de 100 homicídios consiga se punir 1 ou 2. Então não é total. Mas é exceção a punição. A regra é não punição. O motivo são as brechas da legislação. São tantos recursos, são tantas formas diversas de se recorrer na justiça penal, que a pessoa é capaz de postergar um julgamento por longa data, por prazos como esse de 10 ou 12 anos. Laila, que perdeu a mãe na adolescência, torce para que Janene seja preso. E apesar da demora, ela diz que valeu a pena esperar. Eu acho que eu vou ter um pouco, sim, de orgulho de contar para os meus filhos, porque apesar de tudo que passou, eu não desisti, eu acompanhei. A mensagem que fica é que a justiça falha porque tarda. Justiça tardia é justiça nenhuma.